Capítulo 12. Fala comigo. Então Obadias foi contar a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, exclamou: Então é você o homem que trouxe esta desgraça a Israel? Você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias. Porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e, em vez de obedecer a ele, têm adorado os Baalins. Agora reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa com Jezabel. Assim, Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo: Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar: Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei. Mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor. E também não acenderei fogo debaixo dele. Então, invoquem o seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder, enviando fogo para acender a lenha, é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois, Elias disse aos profetas de Baal: Primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem um animal e invoquem o nome do seu Deus. Mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim, eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. E clamaram a Baal toda manhã, gritando: Ó Baal, responda-nos! Porém, não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Então eles gritaram mais alto e, como era costume, cortavam-se com facas e espadas até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo. Aproximem-se, e eles se aglomeraram ao redor dele enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: Façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me. Responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e inclusive lambeu toda a água da valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Então Elias ordenou: "Agarrem os profetas de Baal. Não deixem escapar nenhum deles." Assim, eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe: "Vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte." Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão, com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: "Vá e olhe para o lado do mar." Ele foi e olhou. "Não vi nada," disse ele. Por 7 vezes Elias mandou: "Volte para ver." Finalmente, na 7ª vez, o servo exclamou: "Vejo que sobe do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem." Então Elias disse: "Vá depressa dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça." Dito e feito. O céu logo ficou escuro com nuvens e um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 a 46. Israel estava enfrentando uma de suas piores crises morais e espirituais. Acabe, filho de Omri, que já tinha sido um dos piores reis de Israel, havia se casado com uma sacerdotisa de Baal, filha do rei Etibaal, uma mulher perversa, manipuladora e cruel. Ela foi responsável por muitas atrocidades em Israel, conseguindo arrastar o omisso rei Acabe para o seu lado, em vez de ser atraída por seu marido ao verdadeiro Deus. Acabe se tornou um grande líder político e fez alianças com reinos poderosos, porém foi um fracasso em seu reinado e em sua casa. Ele não somente compactuou com os altares pagãos de Jezabel, mas os patrocinou. Porém, Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que o seu pai Omri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro, ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois, fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33. Nesse contexto, surge Elias, um profeta muito ousado. Ele não mede palavras para se dirigir ao rei. Na verdade, ele já mostra o que veio quando chega decretando um tempo de seca em Israel como resultado do juízo de Deus sobre a nação. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe: "Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova." 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Depois de um certo tempo, mais precisamente 3 anos depois, Deus manda que Elias volte ao rei e avise que vai chover. Depois de um longo período, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: "Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez." 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Elias obedeceu a Deus. Enquanto isso, Samaria, que havia sido construída pelo rei Omri, pai de Acabe, e havia se tornado a capital de Israel, passava por um período de muita fome em decorrência da seca. O fato é que, depois que Deus usou Elias para enviar o recado sobre a total escassez de chuva sobre a terra, ele ordenou que o profeta saísse de cena. "Vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão."
Beba a água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do córrego. 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 a 6. O córrego secou por causa da falta de chuva. Então, Deus mandou que Elias se refugiasse em Serepta, na casa de uma viúva. Quando ele chegou à porta da cidade, avistou a mulher colhendo gravetos e lhe pediu um copo d'água. Até aí tudo bem. Porém, enquanto ela ia buscar água, Elias pediu também um pedaço de pão. Muito constrangida, ela jurou que tudo o que tinha era um pouco de farinha que havia sobrado em um jarro e um pouco de azeite em uma botija. Ela explicou ao profeta que aqueles gravetos seriam a lenha da última refeição que ela faria com seu filho, para depois esperarem a morte. Elias respondeu: não tenha medo, faça o que eu te disse. Faça um pequeno pão para mim e depois faça algo para você e seu filho. Então o profeta lhe disse: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Ela obedeceu, e aconteceu exatamente como Deus havia dito pela boca do profeta. Aquele foi um lugar de refúgio para Elias, ao mesmo tempo que a viúva e seu filho foram poupados por causa de sua obediência à palavra do Senhor em gerar vida dentro de sua casa, mesmo quando tudo ao redor estava morto. Ajudar outros em meio à sua própria dor, como fez aquela viúva, demonstra que conseguimos enxergar o mundo além da nossa própria dor. Aquela mulher estava à espera de sua morte e, o que era muito pior, à espera da morte do filho. Não sei qual das duas era a pior crise que envolvia seus pensamentos. A fome, a miséria, a possibilidade de ver seu filho morrer de fome na sua frente, ou ela mesma morrer e deixar o filho para trás assistindo a tudo. Creio que todas essas situações a rodeavam dia após dia, quando de repente apareceu na sua frente o profeta Elias. A princípio, parecia apenas mais uma boca para dividir o pouco alimento que existia. Mas, na verdade, era o próprio Deus dando a ela a possibilidade de ser bênção. Mais do que isso, Deus estava apresentando àquela mulher o homem que oraria pelo seu filho morto. Ela não imaginava o que estava por vir. Essa passagem inspirou uma de minhas canções durante uma mensagem pregada por Silas Malafaia, meu pastor. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Eixe-la, lugar de vida. Por mais que eles comessem, sempre havia farinha no jarro. Eles se fartaram de alimento. Que tempo de milagre naquela casa! Até que um dia o indesejado aconteceu. O filho da mulher ficou doente e morreu. O primeiro impulso que ela teve foi pensar que isso tinha algo a ver com seus pecados do passado. A culpa, como eu já disse, nunca dá trégua em uma hora de dor, mas é implacável com aqueles que sofrem. Elias pegou o menino, subiu para o quarto onde estava hospedado no andar de cima e o colocou em sua cama. Então clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho desta viúva, dona da casa onde eu moro? E Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, por favor, faça esse menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, o espírito do menino voltou e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele e o entregou à sua mãe. Veja, ele está vivo, disse Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 a 23. Outro milagre aconteceu.
Não um milagre qualquer, mas o milagre da ressurreição. Elias, que a Bíblia chama de Tesbita, em referência à cidade onde ele nasceu, a saber, Tesbe, em Gileade, era um homem de fé, com um profundo relacionamento com Deus. Na história que acabamos de ler, vimos a sua participação direta em muitos milagres e maravilhas. Ele profetizou que a chuva cessaria, e cessou mesmo. Ele disse que a comida na casa da viúva não acabaria, e não acabou. Ele orou pela ressurreição do filho dela, e ele ressuscitou. Ele orou para que Deus mandasse fogo do céu sobre o altar, e o fogo caiu. Ele enfrentou os profetas de Baal e os matou publicamente. Depois avisou que a chuva estava a caminho, mesmo debaixo de um céu limpinho, com apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e veio uma tempestade. Ele encarou tantas adversidades. Ele foi bravo, guerreiro e destemido em toda a sua trajetória. Até que um dia, um gatilho emocional foi puxado, e Elias se rendeu à pior de todas as dores da alma, a depressão. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor. Tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. O Espírito Santo podia ter deixado registrado apenas o tempo glorioso do ministério profético de Elias, mas não o fez. Sua história está lá, na íntegra, a fim de que possamos compreender que não é de hoje que pastores, profetas, homens e mulheres de Deus podem ser atacados em suas emoções, por mais consagrados que sejam e por mais autoridade que possuam no mundo espiritual. Doenças emocionais nem sempre estão relacionadas a problemas espirituais. Porém, o diabo gosta de se utilizar de fragilidades emocionais para gerar estragos em nossa vida espiritual. Nesta vida, é praticamente impossível vivermos livres de perseguições, tristezas e frustrações. O que vai determinar o quão longe vamos chegar nesta carreira, além da vontade soberana de Deus, são as nossas escolhas e decisões pessoais. Deus é soberano para decidir o que Ele quer, da forma como Ele deseja. Isso é inquestionável. Porém, em sua total e absoluta soberania, Ele também permite que participemos de seus planos eternos com nossas escolhas. A opção pela vida é uma decisão inegociável para que possamos continuar contribuindo com os propósitos divinos enquanto habitarmos nesse templo que se chama corpo. A vida é um dom de Deus, e o nosso papel deve ser o de nos aliarmos a Ele na missão de torná-la completa e abundante. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. João, capítulo 10, versículo 10. Deus tinha uma vida completa para Elias, que incluía o seu próprio arrebatamento. A Bíblia só menciona 2 vezes em que alguém foi arrebatado por ele sem passar pela morte: os casos de Elias e Enoque. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Posteriormente, Deus também arrebataria o profeta Elias, mas ainda não havia chegado o momento de encerrar sua carreira aqui na terra. Cada vez que desejamos algo na terra que não combina com o que está decretado no céu, sofremos. Sendo assim, o sofrimento
também pode ser definido como a frustração gerada por uma vontade que não entra em conformidade com aquela que Deus escolheu para nós. Se temos uma certeza nessa vida, é a de que morreremos, mas nem por isso podemos antecipar esse momento por causa de nossos sentimentos. Há conflito não somente quando queremos algo que Deus não quer, mas quando queremos no tempo errado. Essa aflição nos conduz aos nossos piores desertos existenciais. Desejar a morte antecipadamente é o mesmo que dizer a Deus que a sua opinião sobre o nosso tempo de vida não é tão importante assim. Há conflito não somente quando queremos algo que Deus não quer, mas quando o queremos no tempo errado. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Elias, o homem de Deus, corajoso e destemido, aquele que havia encarado um dos piores reis de Israel e seus profetas pagãos, agora foge com medo para salvar a sua vida. Porém, quando chega ao deserto, ele descobre que a sua vida não tem mais sentido e então pede para morrer. Observe que a depressão é algo tão conflituoso que, por mais sóbrio que um ser humano esteja, ele se contradiz em sua maneira de fugir da própria dor. Tomado pelo pavor de morrer pela mão de Jezabel, Elias senta debaixo de uma moita de zimbro e diz: "Basta, Deus! Já que vou morrer um dia, que seja agora. Não sou melhor do que meus pais." Sinceramente, não sei o que levou Elias a fazer tal comparação com seus pais naquele momento de crise. No entanto, quem já fez terapia sabe da importância de olharmos eventualmente para o nosso passado, mergulhando nas experiências antigas, especialmente as dolorosas e mal resolvidas, a fim de que encontremos cura e libertação para as crises do nosso presente e forças para encarar o futuro. O nosso inconsciente é uma caixa de surpresas, as quais, na medida em que são investigadas e reveladas, podem trazer cura para as nossas crises emocionais. Eu, particularmente, não me sentei debaixo de uma moita de zimbro, mas no chão, ao pé da minha cama, e pedi a Deus que me levasse. Como pedi? Eu perguntei: "Senhor, o que havia em teus planos quando permitiu que eu gerasse um filho para depois enterrá-lo? Quem foi que pecou na minha casa para que isso acontecesse? Deus, eu não tenho forças para conviver com essa dor." Durante aqueles dias, Deus usou a doutora Silvana Pérez, pastora e psicóloga altamente capacitada, que já cuidava da nossa família há algum tempo e também esteve conosco em todo o processo que enfrentamos com o nosso filho no hospital. Ela vinha em casa, entrávamos no quarto e ela me induzia a falar e chorar até não ter mais lágrimas. Lembro de ouvi-la dizer uma vez: "Eishla, você vai superar essa dor." Sabe por quê? Porque eu posso ver que você quer, e o querer faz toda a diferença. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. No meu entendimento limitado sobre o que havia acontecido conosco na ocasião da partida do Mateus, ainda havia uma certeza em mim: a de que Deus havia me deixado viva por um propósito maior do que eu mesma. Eu, Odilon e Lucas tínhamos um motivo para estarmos aqui deste lado da eternidade, apesar daquela separação tão brusca que havíamos sofrido do nosso amado Mateus. Essa certeza gerava em mim o desejo pela vida, um desejo que ia muito além da minha própria vontade de viver, que naquele tempo era inexistente. Todos os dias eu me trancava no meu closet, no meu armário, a minha caverna pessoal, e chorava com o rosto no chão horas a fio, no colo de Deus, desejando um vislumbre do céu. Eu só queria que a presença dele enchesse aquele lugar de uma forma tão gloriosa que eu conseguisse me levantar daquele chão e vencer mais um dia. Cada dia que eu conseguia vencer era mais um passo em oposição à morte.
Era como se eu estivesse tomando distância do cemitério e de todas aquelas lembranças terríveis que aquela despedida me causava. Creio que esse sentimento retrata a dor de muitas leitoras que viveram recentemente ou há muitos anos a mesma dor que eu. Na época de Elias, não havia remédios de tarja preta. Não havia calmantes, psicólogos nem psiquiatras. Sendo assim, o seu organismo produziu um mecanismo de defesa muito peculiar a pessoas em depressão. Sono, muito sono. Sono em excesso, assim como fadiga diurna, podem ser sintomas de depressão. De acordo com especialistas, dormir demais seria uma forma de fuga dos problemas ou da tristeza permanente. De acordo com um artigo publicado na Revista de Psiquiatria Clínica da Universidade de São Paulo, USP, aproximadamente 80% dos pacientes depressivos apresentam queixas relacionadas à falta de sono. Neste caso, a insônia é considerada um importante indicador do aumento do risco da depressão. Por outro lado, uma pesquisa feita pelos médicos Sara Lakshmi Chelap e John Fontanelli Araújo, publicada na revista da USP, revela também que cerca de 10% a 20% dos pacientes depressivos apresentam queixas de sonolência excessiva, com aumento do sono no período noturno e fadiga diurna. Ao meu ver, Elias se enquadra nesse perfil de 10% a 20% de pacientes que encontram um sono uma maneira de fugir da sua realidade. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou-o novamente, dizendo: "Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente." Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos 6 a 8. Diferentemente de Elias, o meu problema inicial após a partida do meu filho foi justamente a falta de sono. Meus horários trocados no hospital, voltando para casa apenas para dormir algumas horas e render meu marido, minha irmã, primas, amigas e cunhadas que sempre estavam conosco em sentinela, me deixaram com o fuso bem trocado. Precisei de ajuda medicamentosa para superar aquele tempo e voltar a dormir tranquilamente. Falo isso sem o menor problema. Tomar remédio para dormir, desde que seja receitado pelo médico, não é pecado e pode ser uma forma de trazer equilíbrio emocional em meio a grandes perdas, evitando problemas maiores. Elias, no entanto, encontrou no sono a sua fuga, talvez no ímpeto de morrer dormindo. Porém, ao invés de permitir que ele acordasse na eternidade, Deus envia um pedaço da eternidade até Elias. Um anjo desce do céu e prepara-lhe uma refeição. Já pensou em quantos anjos Deus tem levantado para cuidar de você em meio às suas dores? O problema é quando ignoramos os anjos que Deus manda. Foi o que Elias fez. Ele comeu, bebeu, mas a tristeza era tanta que ele deitou outra vez. Então o anjo o chamou de novo e insistiu para que ele levantasse, comesse e bebesse, usando o seguinte argumento: "Elias, você tem uma longa caminhada pela frente." O tratamento que Deus deu a Elias foi simples: carboidrato e água. Medicina medicamentosa, pura e sem mistura. Com aquele remédio natural do céu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Exercício físico, outra ferramenta poderosa contra a depressão. Somos corpo, alma e espírito. Tudo em nós se completa. Não podemos cuidar de uma parte do nosso ser e abandonar as outras. O nosso espírito é a parte que se comunica com Deus. A nossa alma é a parte ligada ao nosso intelecto. E o nosso corpo é a casa onde o espírito habita até o dia em que for para Deus, que o formou. Somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Essa casca um dia vai envelhecer, vai parar de funcionar e o espírito vai voltar para a eternidade.
Enquanto esse dia não chega, temos a missão gloriosa de amar a vida e zelar por ela, mesmo diante das piores tragédias que ela nos traz. Depois de caminhar aqueles 40 dias e 40 noites, Elias achou uma caverna. Que depressão insistente! Que dor recorrente! Ele havia comido o pão do céu e bebido a água que o anjo depositou no jarro para ele, mas mesmo assim, na primeira oportunidade que teve, achou outro lugar para morrer: uma caverna. Caverna não é para vivos. Lázaro estava enterrado em uma caverna quando Jesus o chamou para fora. Jesus, depois de morto, teve o seu corpo depositado em uma caverna, onde ele não mais está, porque ressuscitou. Elias queria morrer, então procurou um sepulcro e teria dormido por lá até a sua morte, não fosse a intervenção do próprio Deus, que muitos séculos antes que a psicologia fosse reconhecida como ciência, posicionou-se como psicólogo em favor do seu servo. Dessa vez, ele não oferece pão, água ou exercício físico, mas seus ouvidos. Deus inicia com Elias o depressivo, um diálogo dentro dos mesmos parâmetros usados pela psicologia, a terapia da palavra. A primeira pessoa a ser tratada pela terapia da palavra se chamava Berta Pappenheim, mais conhecida como Anna O. Era por esse nome que os médicos Joseph Brauer e Sigmund Freud a chamavam. Ana sofria de alucinações histéricas e sonambulismo, além de recusar-se a beber água. Um belo dia, depois de ter desabafado energicamente a raiva dentro dela, Ana pediu para beber água e bebeu uma grande quantidade. Com isso, o distúrbio desapareceu para sempre. Isso está registrado no livro Estudos sobre a Histeria, de 1895. Brauer, Joseph e Freud, Sigmund. Estudos sobre a Histeria, em Obras Completas, volume 3, Rio de Janeiro, Imago, 1997. O episódio com Anna O fez com que Freud tivesse uma sacada genial. Expressar em voz alta pensamentos opressores e resgatar lembranças traumáticas causam efeitos benéficos ao corpo. Lembre-se, no entanto, que naquela época as pessoas enxergavam o corpo e a alma, pensamento e sentimento, como elementos que se opunham, ou seja, não se comunicavam. As doenças mentais eram tratadas com procedimentos físicos, como eletrochoques ou incisões do cérebro. Com a criação do tratamento pela fala, Freud revolucionou a psiquiatria, criando uma nova área de estudo, a psicanálise. Obrigada, Freud, mas Deus já sabia disso nos tempos de Caim, quando ele lhe deu a chance de expressar seus sentimentos em relação a Abel, seu irmão. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Se Caim tivesse falado, talvez não tivesse sido o primeiro assassino da face da terra. Deus também já sabia tudo sobre a terapia da palavra quando ofereceu a Elias a oportunidade de falar de seus sentimentos a partir de uma única pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois do sono, do pão, da água e do exercício, aquele parecia ser o recurso que Deus guardara na manga para o momento mais crítico do profeta. Deus sempre tem seus recursos secretos, que são eficazes quando nos submetemos a eles. Elias abriu a boca a falar e a chorar. Assim como Anna O, a paciente de Freud, Elias expressa em alto e bom som o motivo das suas frustrações. Ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou. E agora estão tentando matar-me também. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Como mestre na área da psicologia humana, e afinal o criador de cada mecanismo que faz o nosso corpo funcionar, incluindo os emocionais, Deus não coloca Elias no colo. Não mostra a Elias o mapa da eternidade revelando o fim da megera Jezabel. Deus apenas diz: Elias, saia da caverna e vá para o monte.
Em outras palavras, Deus estava mandando que ele reagisse. Ele já havia comido, bebido, caminhado e falado. Agora, o próximo passo era reagir, sair da caverna, subir de nível, superar o trauma, caminhar em direção oposta à dor. A solidão não era uma opção naquele momento. Havia chegado a hora de voltar à vida e encarar a realidade. Saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Vento de tempestade, terremoto e fogo. Esse era o Deus que Elias conhecia, um Deus de coisas barulhentas e sobrenaturais. Porém, não desta vez. Deus não se move dentro de nossas caixinhas limitadas. Deus não é previsível. Desta vez, aprove a Deus se comunicar com Elias através de algo inédito, uma brisa suave. Deus fala como quer. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "Por que você está aqui, Elias?" De novo ele respondeu: "Tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou. E agora estão tentando matar-me também." Então o Senhor disse a ele: "Volte pela estrada do deserto para Damasco e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Nimsi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta." 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 a 16. Um novo templo estava prestes a ser inaugurado. Um novo rei da Síria, um novo rei de Israel e um novo profeta. Mudança de autoridades no mundo físico geralmente refletem uma mudança que já foi decretada no mundo espiritual. Elias estava prestes a ter uma experiência maravilhosa e tremenda na sua história de vida. Ele seria arrebatado pelo próprio Deus. Mas antes disso, ainda havia algumas missões a serem realizadas por Elias. E o diabo queria se utilizar de uma brecha emocional para atrapalhar a obra de Deus no plano espiritual. Elias obedeceu à direção de Deus, viveu para ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel e um novo profeta em seu lugar, a saber, Eliseu. Passado seu tempo na terra, Deus o tomou para si, na presença de Eliseu, seu substituto. Eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Antes de uma grande promoção, sempre vem uma grande provação. Vida com Deus não é garantia de imunidade contra as adversidades. A mesma seca que Elias profetizou, ele enfrentou. Mas ele também superou. Louvado seja o Senhor! Hoje em dia, quando presto atenção em algumas canções que escrevi há mais de uma década, percebo que Deus já estava me revelando o que eu enfrentaria. Deus fala com seus filhos. Esses dias, ouvindo o testemunho de uma grande mulher de Deus, uma pastora que amo muito, ela me dizia: "Eu era baladeira, gostava de festas rave, usava drogas e não queria nada com Jesus. Crente para mim era retrógrado, inconsequente e ignorante. Até que um dia eu aceitei o convite de uma amiga para ir a uma igreja. Imediatamente me arrependi de ter aceito o convite,
mas fui cumprir minha promessa. Chegando lá, um ancião olhou para mim no meio do altar e disse: Assim diz o Senhor para você, jovem. Ela começou a tremer da cabeça aos pés e perguntou a si mesma: Deus fala? Eu não sabia que Deus falava. Sim, Deus fala. Ele fala como quer, do jeito que quer, na hora em que deseja e só aborda os assuntos que ele escolhe, porque sabe que são eficazes e oportunos no nosso processo de crescimento. Como um professor que escolhe a aula que vai dar, Deus escolhe o que vai nos ensinar. Agora, o que mais me fascina nesse Deus não é apenas a sua capacidade de falar, mas de nos escutar. Ele nos ouve. Prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Deus não fala tudo o que queremos ouvir, mas Ele fala o que sabe que damos conta de assimilar. Deus nem sempre parece reagir aos nossos gritos, mas Ele sempre ouve a nossa voz. No momento oportuno, Ele agirá em nosso favor. Mulheres, saiam da caverna e venham para a vida. Se a morte bateu à sua porta, do lado de fora da caverna há vida para ser gerada. Saia da caverna e seja abraçada. Ouse provar o pão do céu e a água da vida. Deus conta com cada uma de nós nessa missão que se chama viver. Quero compartilhar mais uma de minhas canções para incentivar você a iniciar agora mesmo um diálogo com Deus. O divã já está na sala do trono. Pode deitar e abrir o coração. Terapia da palavra em modo on. Não esconda nada dele. Não que ele precise saber, afinal, ele é o Deus que tudo sabe e tudo vê. Nós é que precisamos falar. Sei que me falas através de um irmão, sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra e falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação, tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo para te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eixe-la, fala comigo.